o meu canal Joselito Rocha. Venho trazer nesta gravação o capítulo 3 de Efésios, o estudo do capítulo 3 de Efésios. Né? Quem está tendo acesso a essa gravação, dê o seu like, se inscreva, compartilhe. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ver. Tem dois assuntos aqui importantíssimos para nós fazermos uma reflexão. Segundo o subtítulo, aqui eu tenho do versículo 1 ao versículo 3, o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, e do 14 ao 21, a oração de Paulo pelos Efésios. O que eu quero dizer aqui? Vamos voltar um pouquinho na história, lá para Abraão. Deus pede a Abraão seu filho, o filho da promessa, o filho da velhice. Ele cumpre. Mas eu acredito que ele, como um pai, e um pai quer sacrificar o seu filho. O homem natural não quer. Mas com um pedido de Deus. E ele foi lá e Deus poupou a vida de Isaac. Isaac perguntou: cadê o cordeiro para ser sacrificado? Ele disse: Deus proverá um cordeiro para si. Proveu ali para aquele momento. Mas ele estava aprontando, era para a promessa de Jesus Cristo. Deus disse para Abraão: por causa de ti, por causa da tua obediência, todas as nações da terra serão benditas. Então, quando fala que é o ministério da vocação dos gentios, o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar as ovelhas perdidas de Israel, como Jesus tinha discipulado os seus. Mas a mensagem de Paulo para os judeus era uma ofensa à lei de Moisés, e ele acabava não sendo bem recebido, não só dentro de Israel, como fora também. Então ele ia para os gentios. Primeiro ele ia para as ovelhas perdidas de Israel, depois ele ia para os gentios. Por isso que aqui está falando, a vocação do gentio é o apostolado de Paulo. E ele começa no verso 3 dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Porque o que ele pregava também era uma ofensa ao Império Romano, que falava da autoridade de Deus, da autoridade de Jesus Cristo, e o povo via a autoridade ao imperador romano, que era encarado como um Deus. É muito sério isso que nós estamos falando. Então nós vamos observar aqui essa questão. Amém? Então vamos lá. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Por isso que os judeus ficavam ofendidos, porque ele dizia que o que era revelado para ele não tinha sido revelado a Moisés, não tinha sido revelado aos profetas do Antigo Testamento, não tinha sido revelado a Davi, a Salomão, a ninguém, nem mesmo os discípulos de Jesus. Foi revelado a ele. Então, esse cara é maluco, eles devem pensar: esse cara é doido. Ele continua dizendo aqui, a saber que os gentios são co-herdeiros. Os judeus continuam sendo o povo de Deus, mas estão debaixo da lei, então estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3. São co-herdeiros de um mesmo corpo, é um único corpo. Isso que eu falei lá no capítulo 2, na outra gravação, isso. Que por causa da cruz de Cristo, os judeus e gentios é um único corpo, é um único povo. Participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder,
a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você vê que o próprio Pedro, em 2 Pedro, lá, no acho que, se não me engano, no capítulo 13, ele diz assim, as palavras do nosso irmão Paulo, que são difíceis às vezes de entender, que aqueles que são da perdição distorcem para se perderem. Eu confesso, esses anos todos aí que sirvo a Deus, não é fácil de compreender o que Paulo escreve. Tem que ter muita revelação do Espírito de Deus. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Deuteronômio 29, Moisés diz assim, o que está em oculto em Deus, que permaneça em Deus. Agora o que foi revelado é para nós. Só que aí Paulo vem com uma revelação que é definitiva, que é a graça de Deus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito, que fez Cristo Jesus, nosso Salvador, no qual temos a ousadia pelo acesso com confiança pela nossa fé nele. Como diz Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para obter misericórdia ao tempo oportuno. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele diz, irmão, não desfaleça porque eu estou preso, não. Eu estou preso porque tem um propósito de Deus. E ele começa uma oração aqui, a partir do verso 14, dizendo, por causa disso eu me ponho de joelho perante ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arregados e infundados em amor, para poderes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está usando aqui comprimento, largura, altura e profundidade para dizer até que ponto o amor de Deus é forte por mão. Mas João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Meu irmão, minha irmã, a gente pode não entender nada da parte de Deus, mas o amor de Deus excede toda a nossa compreensão. Para que sejais cheio da plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que está em nós, que opera, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo a todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu amo essa palavra. Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus, maravilhoso e eterno. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Por isso que eu digo, se inscrevam, dê likes, compartilhe, para que esse canal atinja outras pessoas. Porque o que eu vou trazer aqui é sempre a palavra, é palavra, é palavra. É a palavra que salva, é Cristo que salva. Não são os nossos méritos. Amém? Deus abençoe a todos.